Bom dia. 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Todas as pessoas, sendo funcionários, empregados ou prestador de serviço, né? Ou trabalho fixo ou temporário, tem que respeitar os seus superiores. O patrão, o supervisor, o gerente, serão aqueles que estão acima. Porque ele é isso, é aquilo. Não importa o que ele seja. Eu sempre digo, nós vendemos o nosso tempo. Quando nós estamos trabalhando para alguém, nós estamos vendendo o nosso tempo. Se nós não entregarmos, nós estamos sendo desonestos, nós estamos furtando. Então, nós temos que fazer, porque tem muitas pessoas que, enrolam. Tem pessoas que vivem o tempo todo, toda hora vão ao banheiro, para telefonar, toda hora vão beber água, uma série de coisas. Param. É para enrolar. Na verdade, são pessoas desonestas. Pode até conseguir enganar os patrões, mas não a Deus. Primeiro, levar em consideração também que os patrões, os supervisores, também não são tolos, eles observam, eles percebem isso. E, principalmente, existe um Senhor que tudo observa, que é o nosso Deus, é o nosso Pai. Então, nós devemos respeitar, considerar os nossos superiores, porque se eles estão naquela posição de patrão, de gerente, foi porque Deus permitiu, Deus assim quis, Deus assim colocou. A palavra de Deus fala que não existe autoridade que não emana do trono de Deus, está lá em Romanos 13. Então, é o nosso dever respeitá-los, é o nosso dever obedecer. Pastor, mas o que ele fala eu não concordo. Então você sai da empresa, deixa de trabalhar para essa pessoa, faz qualquer coisa, porque a sua função não é concordar ou discordar, e sim obedecer. Mas eu não concordo da maneira, então saia. Peça para sair. Por que temos que fazer isso? Para evitar estar dando um mau testemunho do evangelho. As pessoas sabem que você se identifica como evangélica, como crente, e tem este comportamento. Então eles imaginam, os crentes são assim, arrumam confusão, são desonestos, são preguiçosos. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Só o fato dele ser nosso superior, ser o nosso chefe, o nosso patrão, nós estamos aí porque nós necessitamos de recebermos o nosso salário todo mês. Nós podemos fazer conta com isto. Então nós temos que retribuir da melhor maneira possível, principalmente por sermos cristãos, porque caso contrário nós estaremos dando um mau exemplo para o evangelho. Versículo 2: e que os possuem senhores crentes não deve alimentar por eles respeito menor, isso pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, deve servi-los ainda melhor, porquanto os que se beneficiam dos seus serviços são fiéis e amados. Ensina, pois, essas orientações. Mas eu posso ter uma certa regalia porque o meu patrão, ele é crente, ele é evangélico. Glória a Deus por isso. Aí você, ao contrário, você tem um motivo a mais para ser fiel, para agir em conformidade, que você está, então, fazendo trabalho para um irmão seu, um irmão em Cristo. Então é motivo a mais. Não é porque, ele é crente também, eu posso ter regalias.
eu terei privilégios diante dos outros que não são crentes. Não, ao contrário. Você não tem privilégio, você não tem nenhuma regalia. O que você tem que fazer é ser exemplo. Nós, cristãos, temos que ser exemplos em todo o tempo, em toda situação. Principalmente se nós estivermos prestando serviço para um cristão. Né? Então é um motivo a mais. Então Paulo, nessa carta que ele escreveu a Timóteo, que é a primeira carta, ele deu essas recomendações. E no final, o que ele fala? Mandando Timóteo, ensina, pois, essas orientações. Mandando que ele ensinasse a igreja isso. Versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompidas e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. Todos os que estão, eu sempre falo isso, tem muitos que dizem, não, pastor, você está falando contra a própria igreja, a igreja de Cristo, você não pode falar isso, não pode falar no ungido do Senhor, você não pode falar isso, está indo contra a igreja, não. Mas a verdade é que todos que ensinam um ensino diferente do Evangelho de Jesus Cristo, todos eles que não concordam com essa doutrina de Jesus Cristo, com essa teologia que é segundo o amor, a piedade, Paulo diz que ele é arrogante e nada compreende. Ele delira em questões e controvérsias acerca de palavra. Nós vemos hoje, as pessoas falam, mas constantemente eu tenho que estar falando sobre isso, essas pregações modernas, pregadores hoje que pregam, os pregadores da prosperidade, que ficam pregando, tentando ensinar as pessoas que Deus quer que elas sejam ricas, que tenham dinheiro, que vivam de maneira nababescas. Pregadores que andam pregando que Deus nos quer sendo vitoriosos em todas as áreas. Pregadores que andam ensinando que o Senhor quer e faz tudo para que nós sejamos felizes e realizados aqui. Todos estes pregadores estão delirando porque eles não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Estão falando bobagem, estão falando asneira, estão falando contra o Evangelho. Contra o Evangelho, porque em nenhum momento existe esse tipo de promessa de Jesus. Em nenhum momento Jesus defendeu isso. Em nenhum momento Jesus sequer deu a entender isto. Esses pregadores, fundamentalmente, eles fazem questão de fundamentar os seus ensinos através de algum versículo aleatório, lá do Antigo Testamento, da Antiga Lei, coisas que foram, na época, Deus prometeu a Israel naquela época, e não para nós agora, porque não existe essa promessa do Senhor para nós. Então essas pessoas realmente estão delirando, e dessa situação que brota, como o Paulo diz, as invejas, as brigas, difamações, suspeita maligna, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, ou seja, não têm a verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro.
Tem muitos que acham que, não, por ser crente, eu tenho o direito de ser feliz, tenho direito de ter tudo, ter dinheiro à vontade. Tem pregadores, templos, denominações que fazem questão de divulgar isso, de pregar isso. Eu, por exemplo, eu acho absurdo algumas pregações, algum chamamento, onde no início eles colocam alguns testemunhos, que eu acredito que a maioria é falso, para chamar as pessoas. Testemunho que é onde diz que, não, a pessoa era um João Ninguém, um faxineiro, um empregadinho qualquer, aí foi para aquela denominação e de repente ficou rico, ficou milionário, tem não sei quantos carros, não sei quantos fazendas. Isso são as mentiras, mentira deslavada. E Deus não tem esse compromisso. Jesus não em nenhum momento assumiu esse tipo de compromisso. Ele não prometeu isso, mas ao contrário. Jesus deixou bem claro que nós temos que juntar tesouro no céu, não aqui. Que tem ladrões, tem ferrugem, tem tudo isso. Falou, vocês não fazem isso, não ajunta aqui não. Então, se Jesus deixou isso claro para nós, como que agora ele vai estar dando riquezas para as pessoas? Se ele diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, então ele estaria contrário, ele estaria empurrando o povo para o inferno. Porque os milionários, se não é difícil eles entrarem no reino do céu, como é então que ele vai estar dando riqueza, transformando essas pessoas em milionários? Não existe. Temos que abrir os nossos olhos realmente com estes pregadores de mentira, pregadores que fazem isso para atrair as pessoas aos seus templos, para estar extorquindo essas pessoas, para estar enriquecendo a eles. Eles se enriquecem com isso. Que é pedindo mais oferta e mais oferta, criando desafios, fogueiras santas e tudo mais, onde o povo ali participa no afã, no desespero de enriquecer, ter alguma coisa. E não é essa a promessa do Senhor. Versículo 6. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro, porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada. E ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. O evangelho não é para ganhar dinheiro. O evangelho nós pregamos apresentando o reino. É para ganhar almas para o Senhor. É para apresentar as pessoas Jesus, para que essas pessoas sejam salvas, saia da boca do precipício, saia da presença do diabo, corra da morte eterna, do sofrimento, desonra eterna. Para isso que é o evangelho. É para dar paz, é para dar vida longa, vida em abundância. Entenda uma coisa, só que a vida e a abundância é vida no reino. Não é pensar que você vai viver abundantemente aqui, não. Que não existe essa promessa de você viver abundantemente aqui. Então, é isso que o Senhor está falando. Olha, nós aqui não temos nada. Nós, quando nascemos, nós viemos ao mundo, nós não trouxemos nada. Nós nascemos nu, pelado ali, e quando nós fomos embora, por maior riqueza que tenhamos, nós não vamos levar nada. E quanto maior o patrimônio que você deixa aí, vai servir mais motivo de briga, de discórdia, né? Entre os filhos, entre os parentes, ali pela divisão. Então, nós não temos, nós não trouxemos nada, não vamos levar nada. Então, por que esse desespero? De reunir, tem que ter isso, tem que comprar aquilo. Para quê? Não vamos levar nada.
Então vamos viver o Evangelho, vamos praticar o Evangelho, porque isso aí sim nos conduz à vida. Isso aí nós poderemos desfrutar de vida abundante. Isso sim que nós temos que fazer. Mas agora não ficar criando artifícios, criando situações que venham favorecer para estarmos perdendo dinheiro, para estarmos extorquindo o povo no templo, para estarmos comercializando alguma coisa no templo. Nós temos que prestar bem atenção, porque se tem alguém ensinando outras doutrinas que não concordam com a sã doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, como nós lemos lá no versículo 3, é arrogante e nada compreende, todavia delira. Ah, pastor, então Deus quer que todo mundo seja infeliz, passa fome, miserável? Não. Que temos uma vida digna. É uma vida digna, normal, mas sem estar no desespero de queremos enriquecer, de querer estar acima das pessoas, queremos reinar, querer dominar aqui. Não foi para isso que nós viemos. E não esqueça que quem é o príncipe desse mundo não é o Senhor. Isso aqui foi entregue. Está na mão do diabo, e esse mundo jaz, ele está morto no maligno. E até que o Senhor assuma, isso aqui está na mão dele. E ele tem tudo. Isso aqui ele mesmo tentou dar a Jesus. Falou, te dou tudo, se você me adorar. Só que tem muita gente hoje que o diabo não precisa oferecer, não. Eles vão no diabo pedindo. Ah, eles estão interessados em estar reinando. Não tem que ter dinheiro, eu tenho que ter isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, se nós temos o suficiente para ver se estamos vivendo, glória a Deus. Eu falo com as pessoas, tem muita gente preocupada, não. Eu tenho que ter minha casa própria, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Quem disse que tem? Você está morando? Ah, tá, eu moro na casa de alguém ali, alguém me deu uma casa para morar, glória a Deus. Aí eu pago aluguel, glória a Deus, Deus deu condição de você estar trabalhando, pagando aluguel, glória a Deus. Não tem esse desespero, não, existe um mandamento, Deus quer que eu tenha casa própria. Eu não vejo base, Ele quer que nós vivemos bem de forma decente. Às vezes você vai entrar em negócio, comprar uma casa, não vai ter condição de ter uma vida decente. Você pagando aluguel, você está pagando o aluguel que tem dentro do seu orçamento, está vivendo de forma, glória a Deus. Tá? Eu vejo as igrejas aí, principalmente agora no final de ano, as nossas igrejas vão fazer campanha, projetos para 2019. Eu tenho que adquirir minha casa própria. Eu tenho que adquirir isso, eu tenho que adquirir aquilo. Não tem que adquirir nada. Eu não tenho, só acontecerá aquilo que o Senhor assim quiser, assim, aquilo que Ele determinar, porque eu como bem, eu durmo bem, eu tenho que vestir, glória a Deus, eu estou muito bem. É isso que nós temos que entender. Como a palavra disse, não vamos levar nada daqui, mas se nós tivermos com que nos alimentar e vestir, glória a Deus. Versículo 9. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. As pessoas que estão desesperadas para ganhar dinheiro, para ficar ricas, elas caem nas armadilhas do diabo. Elas caem na mão do diabo e afasta do Senhor. Eu conheço várias pessoas que antes buscavam o Senhor, queriam sim conhecer o Senhor, mas foram se desviando dentro dos templos mesmo, se desviando, indo para esses templos onde que esses pregadores, esses pastores prometem uma série de coisas. Prometem riqueza, prometem felicidade, e eles não alcançam, eles desesperam, começam a fazer negócios outros pelo mundo, se afasta totalmente do Senhor. Volto a insistir, se o Senhor deixa bem claro para nós
que quem os ricos, os milionários, cai na cilada, afasta do Senhor, por que o Senhor mesmo vai dar riqueza para nós? Não vai dar, porque senão nós nos afastaremos dele. E não é isso que ele quer, não é isso que ele deseja. Ele deseja o contrário, que nós sirvamos ele com interesse de coração. Então, vamos pensar direitinho o que nós estamos querendo. Se você está querendo as mesmas coisas que o ímpio, aquele que não conhece o seu desejo, você é igual a ele. Ah, não, eu sou diferente porque eu vou na igreja. Não, você não é diferente, você tem os mesmos desejos. Faz as mesmas coisas que o ímpio, aquele que não conhece a Cristo, você é igual a ele. A nossa diferença, eu tenho dito, gente, o evangelho é simples, no evangelho há liberdade. Nós temos que saber desfrutar desta liberdade, como também da simplicidade que há em Cristo Jesus. É isso que nós temos que fazer. E compreender que toda a nossa resposta vem do Senhor. É Ele que tudo faz. Versículo 10 ele diz assim: porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram a meio a muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é só de alguns, não. É de todos os males. Todos os males é tudo. É por causa desse amor ao dinheiro. Quem é que ama o dinheiro? O avarento ama o dinheiro. E para você ficar rico, milionário, você tem que amar o dinheiro. É por isso que a Bíblia nos fala que o dinheiro é um Deus, é o Deus Mamon. Jesus fala que é impossível você amar Jesus e amar o dinheiro ao mesmo tempo. Ou você vai amar um e desprezar o outro, ou amar o outro e desprezar um. Então não tem condições. Então, para você ama o dinheiro, não posso gastar, eu tenho que ter aquele amor, aquela preocupação pelo dinheiro. Mas de todos os males, não é só de alguns, mas de todos os males. Por causa do dinheiro as pessoas se matam outros, as pessoas destroem, as pessoas furtam, roubam, cometem todo tipo de violência, faz tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Por causa do dinheiro as pessoas mentem, adulteram, fazem de tudo. E isso é por amor ao dinheiro. E é claro que todos esses males, quem vive em função disso vai prestar conta dessas atitudes, dessa negligência. E por causa da cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram a meio muito sofrimento. Então vamos aprender a amar a Cristo. Vamos aprender a dependermos de Cristo. Vamos aprender a viver nele. E não nada relacionado a bens materiais, a coisas materiais. Nada disso. Tá? É isso que nós temos que fazer. Versículo 11. Porém, tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Nós temos fugido de tudo isso. Fugirmos de todos esses erros. Fugir desse engano. Fugir deste materialismo. Fugir dessas armadilhas do diabo. Aprendermos a amar mais a Deus e não ficarmos voltados para satisfazer as nossas vontades, a vontade da carne, os nossos desejos. Temos que aprender o que é praticar o Evangelho do Senhor. Se nós somos homens de Deus, se nós somos mulheres de Deus, nós seguimos o Evangelho. Mesmo que sejamos
é aos olhos do mundo considerado loucos. Ah, não, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Ah, tá perdendo oportunidade. Não, nós não podemos perder oportunidade de seguirmos Jesus. O restante de tudo não podemos perder. Nós temos que fugir dessas ciladas e praticar justiça. Versículo 12. Combate a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Nós temos que combater o bom combate da fé, perseverar na fé, praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo isso nós fazemos pela fé. Isso que nós temos que fazer. Nós temos que tomar posse, não como algumas pessoas, alguns pregadores, algumas denominações ficam mandando fazer, não toma posse da bênção, não. O que nós temos que fazer é tomar posse da vida eterna. Como nós tomamos posse? Não é abrindo a mão, se não tomo posse, eu tomo posse. Não, é praticando o Evangelho, é seguindo Jesus, é praticando as orientações, as ordenanças, os mandamentos dele. Nós temos que tomar posse da vida eterna. É isso que nós temos que fazer. E largar com essas bobagens, já não toma posse dessa benção aqui, toma posse dessa outra benção aqui. Quando fala em riqueza, nos templos as pessoas não toma posse da riqueza, todo mundo fica tomando posse. Mas nós temos que tomar posse da vida eterna, que é muito mais do que somente um gesto de você levantar a mão e falar que toma posse. É muito mais do que você abrir a boca e falar, não, estou tomando posse. Mas é viver o Evangelho de Jesus Cristo. É praticar esse ensinamento. É não estar comprometido com as obras do mundo. É não estar envolvido com as mesmas coisas que as pessoas que não conhecem Jesus estão. É nos afastarmos. É sermos diferentes. É sermos luzes. É sermos sal. É brilharmos, é darmos gosto, dar tempero, sermos o tempero. Isso que é preciso nós fazermos. Aí sim nós tomamos posse da vida eterna para a qual nós fomos chamados, nós fomos convocados. É isso que nós temos que fazer. Versículo 13. Na presença de Deus, que a tudo dá vida, e a de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilato fez o perfeito testemunho, eu te exorto. Na presença de Deus, que a tudo dá vida. Vida só em Cristo, vida só em Deus, é Ele que dá vida. Não existe mais ninguém, nada que dá vida. O diabo dá morte. Vida, só Jesus, só Deus. Versículo 14 fala, guarda este mandamento, imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único, que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A Ele seja honra e poder para sempre. Amém. Então, nós temos que guardar este mandamento, viver este Evangelho de Jesus Cristo, praticarmos esse Evangelho. Não esses evangelhos diferentes, esses evangelhos apregoados por aí nos templos, mas o Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho aqui, aos que nós falamos. Às vezes, para muitos, pode ser até contraditório. Não, mas como é que Deus quer? Ele vai permitir que eu sofra. Não esqueça que Ele amou o Filho dele, Jesus Cristo. Mas, infelizmente, Jesus sofreu, estava na carne. Nós vimos as humilhações, o sofrimento que Ele passou. Mas Ele foi vencedor.
Ele recebeu o lugar de mais alta honra. Hoje ele é o Senhor, no céu, na terra, em toda parte. Então, a promessa dele que nos daríamos vida, nos daria vida eterna. E nós teremos esta vida se nós estivermos nele. E a única maneira de estarmos nele é praticando o seu evangelho, é praticando a sua palavra. Ele disse, o qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano. Ele é o único, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Nós lemos hoje 1 Timóteo capítulo 6 até o versículo 16. Por isso, qualquer dúvida nós esclarecemos à luz da Bíblia. Em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.